Bom dia! Hoje, dia 13 do mês de setembro de 2024, sexta-feira 13. Nesta sexta-feira, continuando as leituras bíblicas, usando o texto da primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículos 1 até o versículo 12. Diz o primeiro dos textos: vitória sobre o mundo. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O testemunho sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Há três testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E esses três estão de pleno acordo. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Até aqui a leitura desta sexta-feira. É João enfatizando em seus textos que, com a morte de Cristo, que venceu ao ressuscitar a morte, nós ganhamos o direito a não ter medo, a ter vitória sobre ela também. O nosso corpo pode se apagar neste mundo, hoje, agora, mas se nós apagarmos a nossa vela, na certeza de que cremos em Jesus Cristo como verdadeiro Filho de Deus, e o Espírito Santo de Deus estiver dentro de nós, isso fará com que desçamos as mansões, o nosso corpo volta à terra, vira pó novamente, mas temos a certeza da vida eterna junto a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pense nisso. O testemunho dado pelos apóstolos dizem que são três testemunhas: o Espírito, a água do batismo e o sangue de Cristo. Se você confiar nestas três coisas, você vai ter a crer, na verdade, em Jesus Cristo, e assim não terá medo da morte e não terá medo de perder o seu lugar na vida eterna. Pense nisso. Rezemos o Pai Nosso.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Amém. Que a bênção de Deus esteja com todos nós nesta sexta-feira, diriam alguns sexta-feira 13. Mas nós que cremos em Cristo Jesus não precisamos ter medo da sexta-feira 13. Tenhamos todos um bom dia. Até amanhã, com uma nova leitura bíblica para você e sua família, às 7 horas da manhã. Bom dia.